Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Elizabeth. Vamos aí dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis. Eu peço desculpas aí, ficamos aí um mês, estava olhando, faz um mês que eu não posto estudos, mas vamos dar continuidade hoje, né? Os últimos dias aí estamos meio, passando aí por essa quarentena, parece que a gente perde um pouco o foco, né? Mas vamos continuar aí, não vamos perder o foco, né, gente? Falar isso pra mim mesma. Certo? Então hoje eu vou mudar um pouquinho a ordem dos fatores, vamos dizer assim, né? Eu vou deixar pra orar por último. E eu vou fazer o estudo hoje a partir dessa Bíblia aqui, tá? A Restauração das Escrituras. O Afonso, do canal Ciência de Verdade, chama essa Bíblia de bazuca, que é o tamanho. É a bazuca mesmo. Mas eu achei legal a forma como é o texto nessa Bíblia. Mas tem algumas questões aqui que eu até queria nos outros estudos fazer a parte dela, mas não deu muito certo, porque tem muitas frases, palavras, nomes, que é em hebraico. E aí fica um pouquinho mais trabalhoso, né? Vou até mostrar aqui, deixa eu ver. Ó, só pra vocês terem uma ideia aqui, né? O próprio título aqui, né? Ele coloca em hebraico, o nome do criador também, né? Mas eu acho que dá pra acompanhar por ela, então vamos tentar, né? E aí algumas palavras já vou até adiantar, né? Ele coloca aqui o nome, né, do criador aqui, em hebraico mesmo, né? Então, que é Yahweh, mas eu não vou falar dessa forma, eu vou falar criador, que acredito que fica mais fácil, né? Que a gente não tá muito acostumado, né? Mas, enfim, aí tem mais algumas palavras, mas eu acredito que dá pra eu falar, vamos dizer assim, como estava na outra Bíblia, que é alguns nomes, né? Mas, enfim, só pra vocês entenderem aqui. Vamos ler, então, Gênesis capítulo 11. Ele fala assim: E a terra inteira era só uma língua. E a terra inteira era de uma só língua. E veio a se passar que, como eles viajaram, partindo do Oriente, ocorreu que eles acharam uma planície na terra de Sinar, e eles ali se instalaram. E eles disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e os queimemos completamente. E eles obtiveram tijolos em vez de pedra, e betume obtiveram em vez de argamassa. E eles disseram: Venham, nós vamos construir uma cidade e uma torre forte, cujo topo pode alcançar os céus. E nós vamos fazer um nome para que não nos espalhemos no exterior sobre a face de toda a terra. E o Criador desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens construíram. E o Criador disse: Olhe, o povo é Echad, tá? Eu não sei se é assim que fala. Que significa unidade composta ou um em unidade composta. Então ficaria mais ou menos assim. E o Criador disse: Olhe, o povo é um em unidade composta, e todos eles têm uma só língua. E isso eles começaram a fazer, e deste modo nada será inacessível para eles, daquilo que eles imaginam fazer. Venham, nós vamos descer e ali confundir a língua deles, a fim de que eles não possam compreender a fala um do outro. Desse modo, o Criador lhes espalhou por toda a terra, e eles cessaram de construir a cidade. Portanto, seu nome é chamada Bavel, que é Babel, que em hebraico é Babilônia ou confusão. Porque o Criador, eu vou ler novamente aqui. Portanto, seu nome é chamada Babel, porque o Criador fez com que ali se confundisse a língua de toda a terra. E dali o Criador os espalhou para todos os lugares sobre toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos após o dilúvio. E Sem viveu depois que ele gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E Arfaxade viveu depois que ele gerou Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E Salá viveu 30 anos e gerou Éber.
E Salá viveu depois que ele gerou Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. E Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E Éber viveu depois que ele gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E Peleg viveu depois que ele gerou Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu depois que ele gerou Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E Serug viveu depois que ele gerou Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E Naor viveu depois que ele gerou Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E Arã morreu diante de seu pai, Tera, na terra onde nasceu, em Ur dos Caldeus. E Abrão e Naor tomaram esposas. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, a filha de Arã, o pai de Milca e o pai de Isca. Porém, Sarai era estéril, ela não teve nenhum filho. E Terá pegou seu filho Abrão, e Ló, o filho do filho de Arã, e Sarai, sua nora, esposa do seu filho Abrão. E eles saíram em companhia deles, de Ur dos Caldeus, para ir para a terra de Canaã. E eles vieram para Harã e habitaram lá. E os dias de Terá foram 205 anos, e Terá morreu em Harã. Tá? Este é o capítulo 11. Vamos lá, né? Aqui o estudo, ele começa falando sobre essa parte de Babel. E antes de eu começar a ler aqui, né, as informações aqui que o Daniel Conejeiro deixa aqui, né, nesse estudo, eu vou ler o capítulo 10 desta Bíblia aqui, tá? Da antiga, que ele fala sobre Babel, né? Ele fala um trechinho sobre Babel, só pra gente lembrar, que tá em Gênesis 10, do 8 até o 12. Cush gerou a Nimrod. Cush aqui é descendente de Cã. Gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, tá? Então, o princípio do reino de Nimrod foi Babel. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Helbotir e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. Li essa parte aqui só para vocês entenderem que Nimrod era um homem que ele estava à frente e ele estava conquistando outras terras, né? Outros povos. Aí eu vou dar continuidade aqui no estudo aqui do Daniel Conejeiro. Ele fala assim: quando as águas do dilúvio baixaram e os sobreviventes saíram da arca, Deus ordenou que eles se multiplicassem e povoassem. E aí que está uma das questões aqui dessa parte sobre Babel. No capítulo de Gênesis 9:1, que Deus dá essa ordenança então para Noé, olha, vá, né, multipliquem-se, beleza, ele passou isso, né, para os filhos dele, isso ficou escrito aqui na Bíblia. Só que esse povo aqui, em específico sobre Babel, eles não seguiram isso. Eles fizeram o quê? Eles foram e construíram uma cidade muito poderosa. Muito poderosa. Eles queriam fazer uma torre dentro dessa cidade que tocasse o céu, que fosse alto, muito alto. E aí, assim, parece que eles estavam progredindo muito bem nesse feito. Porque Deus, ele não permitiu que aquilo de fato acontecesse. Ele já sabia, Deus é onisciente, ele foi visitar a terra, né? Fala aqui que ele foi ver o que eles estavam fazendo, e aí Deus determina que, né, era preciso intervir, porque não era uma coisa boa o que eles queriam, né? Eles não queriam
eles não estavam assim querendo chegar ao céu para ir ver Deus, não. Eles queriam fazer algo com que pudesse guardar a vida deles. Eles não criam em Deus. Esse daqui, né, como fala assim, que ele era caçador, que ele, né, Nimrod era caçador, ele era um homem impiedoso, né. Depois eu vou tentar, assim, que nesse capítulo aqui tem bastante coisa para falar. No próximo vídeo eu vou tentar dar uma geralzinha aqui nos capítulos anteriores, antes de começar a falar de fato da história de Abraão e tentar pincelar algumas coisas aqui e dar mais informações, tá? Mas só pra gente não demorar muito aqui, senão não dá tempo, tá? Mas, que mais ele fala aqui? Ele fala aqui que havia apenas uma linhagem e uma única língua falada sobre a terra, nesse período. E aí fala aqui das especulações, né, que é difícil saber qual era de fato essa língua, né, mas que isso não é de todo importante nesse momento, tá? O importante é entender que a humanidade partiu para o Oriente como um só povo e habitou a planície de Sinar. Ali os homens combinaram de edificar uma cidade e uma torre cujo topo pudesse alcançar o céu. Quando a gente vê cidades assim muito bem estabelecidas, a gente pode pensar em Dubai. Dubai tem, se eu não me engano, eu não sei, mas eu acredito que é em Dubai que tem o prédio mais alto do mundo. E isso mostra o quê? Isso mostra poder, né? Mostra poder, quanto de dinheiro eles têm, quanto de riqueza e quanto de poder para poder fazer, né, uma construção tão poderosa, né? E era isso o que esses homens queriam, mostrar para os outros, né? E se colocarem ali de uma forma, como é que eu posso dizer, bem soberba, né? De mostrar assim, olha, pelo poder do meu braço eu vou conseguir fazer. Eu não preciso de Deus, né? E aí ele continua falando assim, o texto bíblico de Gênesis 11 informa com clareza qual era o objetivo dos homens com tudo aquilo. Eles queriam evitar que a humanidade se espalhasse por toda a terra. Claro que essa atitude era uma desobediência direta ao mandamento do Senhor. Aí ele cita aqui Gênesis 11:4, que fala assim, deixa eu ler da outra Bíblia. E eles disseram, venham, nós vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo pode alcançar os céus, e nós vamos fazer um nome para que não nos espalhemos no exterior sobre a face de toda a terra. Eles não queriam se espalhar, que era o mandamento que Deus tinha dado, né? Então, procriem e se espalhem, tá? Ele continua aqui. Além disso, esse comportamento revelava mais uma vez o orgulho arrogante que caracterizou o homem desde a queda do Éden. Então a gente vê que mesmo depois do dilúvio, o homem ainda continua e até hoje. Continua com a sua soberba, a sua arrogância, acreditando que pode muitas vezes ser maior que Deus. A humanidade queria edificar uma torre que tocasse o céu. Obviamente, aquele era um monumento à soberba humana. Os homens queriam se tornar famosos, eles queriam ser celebrados, queriam perpetuar seus nomes. Mas através daquela torre, os homens também queriam desafiar o próprio Deus. Alguns estudiosos dizem que a intenção daquelas pessoas era poder subir ao céu e se vingar de Deus caso mais uma vez ele quisesse destruir a terra. Parece que o responsável por liderar aquele povo foi Nimrod, o fundador de Babel e de outras cidades. Significativamente, Babel deu origem posteriormente à cidade da Babilônia. O livro de Daniel fala sobre Babilônia, sobre o exílio do povo de Israel, o sofrimento que eles passaram com esse povo, né? Não era um povo muito bacana. Há muitas especulações e curiosidades sobre a Torre de Babel. Aí o segundo ponto que ele coloca aqui é o juízo de Deus na confusão das línguas. O escritor bíblico diz que enquanto os homens edificavam a cidade de Babel e sua torre, Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. Foi aquilo que eu mencionei anteriormente. Aí aqui ele vai falar, né, que obviamente o escritor de Gênesis não está dizendo que Deus não sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele precisou descer para, vamos ver de perto, né, o que está acontecendo. Em nenhum momento Gênesis 11 contradiz a doutrina bíblica acerca da onisciência de Deus. Deus é onisciente. Na verdade, a intenção do autor é enfatizar a investigação divina, antes do julgamento iminente.
Então, ele faz uma descrição antropomórfica da atividade de Deus, indicando que jamais o castigo divino é injusto. Deus derrama seu juízo com base na verdade, para punir a desobediência do homem. Né? Deus deu uma punição aqui que foi as línguas, para que eles não consumassem aquela torre, aquela cidade. De outras vezes, Deus consumiu um povo inteiro, né? Então, Deus não faz algo sem antes saber de fato o que está acontecendo, né? Deus não é injusto. O versículo 7 de Gênesis 11 revela a decisão do julgamento divino. Nesse versículo, Deus diz: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Algumas pessoas ficam curiosas em saber por que Deus usa o plural nessa frase ao dizer desçamos e confundamos. Há várias possibilidades que explicam isso. Os eruditos dizem que esse plural pode ser uma indicação da pluralidade dentro da unidade divina, pode ser um plural que denota majestade no hebraico, pode ser um plural deliberativo em que Deus faz uma afirmação a si mesmo, e finalmente pode ser um plural que revela um diálogo entre Deus e sua corte angelical. A última possibilidade é a menos aceita. Em outras passagens bíblicas, esse mesmo padrão ocorre, como por exemplo quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que está no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 26. Então, aqui mostra, né, que Deus tem a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estava na criação. Então, pode ser que sejam eles de quem ele estava falando aqui, mas existem várias hipóteses. Aí ele continua: Deus derramou seu juízo, dando origem à confusão das línguas, que resultou na variedade de idiomas que temos até hoje. Então a humanidade ficou dispersa pela terra e a edificação da Torre de Babel cessou. Ironicamente, Babel vem um termo hebraico que significa confundir, apesar de que para os babilônios Babel significa portão dos deuses. Mas o mais importante é que novamente a soberba humana havia sido esmagada pelo juízo de Deus. Então, Babel, portão dos deuses. Só com esse nome, portão dos deuses, a gente percebe que eles não criam em um Deus único, que era o que Israel cria, num único Deus. Só por esse nome aqui nós podemos ver que eles não criam em Deus, eles criam em outros deuses e eles não se dobravam diante do Deus de Israel, do Deus verdadeiro. Certo? Quando nós lemos assim o texto, eu li várias vezes esse texto antes e sempre me parecia muito bobo, assim. Eu falava, nossa, mas quando a gente vai lendo, vai entendendo os termos, o que significam os nomes, Babel, nós percebemos que, né, existe, né, um povo que não seguia o Criador. Muito pelo contrário, né? Aí aqui ele fala sobre o final aqui do capítulo, que começa a falar sobre a descendência de Sem, né? Então ele fala aqui que Gênesis 11 termina com a apresentação, né, da linhagem eleita, que é a linhagem de Sem. E aí ele fala aqui que no caso dos nomes que são citados aqui, não necessariamente eles estão numa ordem cronológica e pode ser que muitos nomes tenham ficado de fora, né, aqui dessa lista, que devem haver outros, mas que aqui estão os relevantes, tá? E aí ele fala aqui que isso significa que a genealogia de Sem, Gênesis 11, provavelmente contém algumas lacunas. Se não fosse assim, o próprio Sem teria sobrevivido ao tempo da morte de Abraão. Portanto, parece claro que o objetivo do autor bíblico, ao expor a lista da genealogia de Sem, é destacar o desenvolvimento da linhagem messiânica e fazer uma transição que introduz a história de Abraão. Por esse motivo, a última parte da genealogia enfoca justamente na família de Abraão, né? Então, aqui o autor destaca, né, a genealogia de Sem e fala especificamente no fim sobre Abraão, né? Vai falar aqui sobre Terá, que era o pai de Abraão, né? Fala da família de Abraão, que é Abrão, a princípio, Abrão, Sarai, juntamente com seu sobrinho Ló, e eles saem de Ur dos Caldeus para ir para uma outra terra, que é a terra de Canaã. E aí começa uma longa jornada para falar a respeito da história de Abrão, que posteriormente se chamará Abraão.
que é incrível essa história. Vai ser muito legal. E é isso, capítulo 11, certo? Bom, se você chegou até aqui, peço que você curta ou descurta para eu saber aí o que vocês têm achado. Se inscreva no canal, quem não está inscrito, aqueles que estão, eu agradeço, né? E vou finalizar aqui com uma oração, que não é a minha oração. E eu achei, sei lá, fiquei pensando nessa oração e achei que era bem propício para esse tempo que nós estamos vivendo, né? De algumas pessoas aí de quarentena, outras estão trabalhando mais reduzido, outras estão de home office, tá tudo meio confuso nesse tempo. Mas Deus tem cuidado de nós, né? E eu quero, né, ler essa oração, não vou nem orar, mas vou ler essa oração, que ela fala assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Então aqui só para vocês saberem, aqui é Jesus orando. Então ele fala, manifestei o teu nome. Então Jesus fala, manifestei o nome do Criador aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Jesus pedindo por nós, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim, eu e você, por intermédio da sua palavra. Então, Jesus está orando aqui por nós, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. João, capítulo 17, versículo 6 até o 26. É isso, gente. Jesus, no momento antes da sua crucificação, ele fez essa oração. E ele incluiu aqueles que estavam com ele, incluiu eu e você, pedindo para que nos livre do mal. Então, que nesse tempo Deus nos livre do mal. Amém? E que você permaneça firme na palavra, né? Não deixe a ansiedade, não deixe o medo, o engano das palavras que muitas vezes temos ouvido, né, na TV, né, derrubar a nossa fé. Que a gente permaneça firme nesse tempo. Amém? Falo isso pra mim também e pra vocês. Todos nós precisamos de encorajamento nesse tempo. E é isso, gente. Um beijo.
boa semana aí pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Até mais. Tchau, tchau.